Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, mais uma vez com vocês. Uma das questões mais difíceis para que você, como profissional, se adapte a essa vida de perito é aprender como elaborar laudos periciais de esclarecimentos. Lembre que muitas vezes vocês apresentarão o laudo pericial original e as partes ficarão discutindo acerca das suas conclusões técnicas, às vezes por meses, até mesmo anos. Com o tempo, eu fui aprendendo a como elaborar esses laudos complementares, esses laudos de esclarecimento, para que fique mais fácil para as partes entenderem aquilo que você está tentando demonstrar de forma técnica. Eu vou mostrar para vocês aqui um laudo de esclarecimentos que eu elaborei hoje, certo? Logicamente, eu ocultei todos os dados aqui referentes ao número do processo, ao nome das partes, tá? Mas só para vocês entenderem como que eu tenho feito a sequência lógica para apresentar esses laudos periciais, ok? Me segue aí. Muito bem, aqui está o laudo pericial que eu elaborei na data de hoje. Bem, como vocês sabem, a estrutura é basicamente a mesma, vocês vão simplesmente alterar aqui de laudo pericial para laudo pericial de esclarecimentos ou laudo complementar, caso vocês tenham que apresentar alguma informação complementar, certo? E o que eu costumo fazer, gente, ao início dessa nova prova técnica? Primeiro, você tem que lembrar o que você fez há meses atrás, há anos atrás. Por exemplo, esse processo aqui, essa prova pericial, eu realizei ela em 2018. Nós estamos quase no fim de 2021, ou seja, 3 anos se passaram e o processo ainda está sendo discutido. Você acha que é fácil você chegar e prestar esclarecimentos? Não, você vai ter que rever tudo, você vai ter que ver o momento que você apresentou o laudo original, o que as partes contestaram, quais foram as respostas que você apresentou em relação a essas impugnações. Tá? Logicamente que a cada laudo você não precisa repetir aquilo que você já apresentou no laudo anterior. Por exemplo, esse laudo aqui, o que eu fiz? A identificação das partes, daí eu sempre apresento as considerações preliminares. Aqui eu falei que a prova técnica produzida nesses autos visou a determinação do valor de condenação conforme as decisões transitadas em julgado, ou seja, é um processo de cumprimento de sentença, certo? Esclareci aqui, vejam, tudo isso revendo tudo o que aconteceu no processo, desde o momento que eu apresentei a primeira prova até o momento atual. Eu coloquei aqui, ó, o laudo pericial foi acostado ao evento 38, tendo sido as conclusões técnicas ratificadas ao evento 109 dos autos, conforme já detalhado em manifestação anterior. Aí, o que aconteceu depois disso? As partes, elas impugnaram meu laudo. Então eu coloquei aqui. Posteriormente, tendo em vista as novas impugnações apresentadas pelos litigantes, bem como o não atendimento da decisão tida à movimentação 122.1 dos autos, que nesse caso aqui o juiz determinou que a casa bancária apresentasse os contratos, os documentos que faltavam para responder à totalidade dos quesitos que tinham sido apresentados, e o banco, lógico, como era uma conta corrente muito antiga, o banco não tinha mais essas informações, tá? Então, eu falei aqui que no evento 161 eu respondi aos questionamentos apresentados pelo exequente. Nesse caso, somente os exequentes que questionaram o laudo pericial, tá? Daí eu coloquei aqui, eu reproduzi. Nesse laudo pericial da movimentação 161, que foi, digamos, o último laudo que eu apresentei conclusões técnicas, eu reproduzi aqui. Lembre, você como perito, ao final do laudo, você tem que apresentar as suas conclusões, senão o seu laudo não está de acordo com o artigo 473 do CPC. Tá? Então aqui eu listei, eu copiei exatamente, reproduzi as conclusões que eu já tinha apresentado no laudo anterior, ou seja, no laudo que foi acostado ao movimento 161 dos autos. Tudo bem, tá aqui, não vou logicamente ler isso para vocês, porque não é o meu objetivo aqui. Aí eu continuei, ou seja, eu tive que me lembrar o que aconteceu nesse processo. Coloquei aqui. Ainda insatisfeitas com as conclusões periciais apresentadas, os exequentes novamente impugnaram a prova pericial, a movimentação 168 dos autos, requerendo, em suma, a
observância dos cálculos de liquidação apresentadas por sua assistente técnica nos autos de origem, ou seja, os autos em que havia sido feita a revisão dessas contas correntes, certo? Ou seja, ela pediu, como o banco não apresentou os contratos que seriam necessários para elaborar 100% a prova técnica de acordo com aquilo que foi julgado, eu quero que esse juiz considere o cálculo que o meu assistente técnico já produziu. E, logicamente, isso pode acontecer, mas não somos nós peritos que vamos argumentar ou questionar isso, certo? O banco executado, certo? Por outro lado, embora ele não tenha se manifestado acerca disso nas ocasiões anteriores, ele discordou das conclusões periciais na movimentação 170.1 dos autos sobre a alegação de que eu, como perito, teria cometido um equívoco quando da aplicação dos juros moratórios. Aqui foi uma pegadinha. Em virtude de tais manifestações, foi proferida a decisão acarreada ao movimento 172.1 dos autos, o qual determinou o que segue abaixo reproduzido. Tá? Aqui, logicamente, eu só copiei a parte final aqui. Dessa forma, considerando que o banco impugnante tem o dever de guarda dos documentos referentes à contratação, intime-o para, no prazo de 15 dias, juntar os documentos indicados pelo perito sob pena de serem aceitos os valores apresentados pela autora, ou seja, conforme a autora já havia requerido. Com a apresentação dos documentos ao senhor perito para complementação dos laudos. No caso de inércia, volte conclusos para a decisão. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Após requerer prazo para a busca dos documentos solicitados, tá? Coloquei aqui o número da movimentação em que o banco requereu essa dilação de prazo, o banco confirmou que não obteve êxito em tal pesquisa e falou aqui que se tratava de uma conta corrente da década de 1990, que tinha sido feita uma renegociação aqui em agosto de 1995, num banco já extinto. Até esqueci de cortar aqui, mas tudo bem. No extinto Unibanco, tá? Aqui eu falei, na sequência, que após ser intimado, eu me manifestei dando ciência a essa questão de que o banco não localizou os documentos e, portanto, eu ratifiquei a prova pericial já produzida, certo? Aqui que continua aquela questão do vai e volta. As partes foram novamente intimadas a se manifestarem e os exequentes, eles reiteraram a necessidade de apresentação dos documentos pela casa bancária. Puxa, esse processo aqui já é bem antigo, ou seja, foi uma questão que começou a ser discutida na década de 90. Estamos em 2021, teve a sentença que já foi prolatada, sei lá, eu acho que no mínimo uns 10 anos atrás, e ainda não se chegou a uma conclusão do valor cabível às partes exequentes. Tá? Tudo bem. Então, os exequentes reiteraram a necessidade de apresentação dos documentos, tá? E o banco solicitou o atendimento dos questionamentos à movimentação 170 dos autos, ou seja, aquela que ele disse que eu não havia observado a questão de cálculo dos juros moratórios, dizendo que deveriam ter sido calculados a partir da data de citação. Realmente, eu até fiquei em dúvida, porque fazia bastante tempo que eu havia feito esse trabalho, eu não lembrava que esse é um caso específico. Tá? E por fim, foi emitido o despacho interlocutório na movimentação 206, pelo qual restou apresentada a apresentação de esclarecimentos face à petição 170.1. Então, eu coloquei aqui, ó, terminando as minhas considerações preliminares, eu coloquei que o presente laudo pericial teve como objetivo exclusivo apresentar esclarecimentos ao ponto levantado pelo banco réu, a movimentação 170.1 dos autos, pela qual ele afirmou incorreção nos cálculos periciais quando a apuração de juros moratórios. Aqui vocês vão ver que, na verdade, o pessoal novamente não leu o laudo pericial e nem prestaram atenção às decisões que transitaram em julgado. Mas tudo bem, como eu já disse para vocês diversas vezes aqui, nós temos que ter calma. É o nosso trabalho, nós temos que fazer da forma mais correta possível, ou seja, da única forma aceitável, que é a forma correta do ponto de vista técnico. Muito bem, o que eu fiz aqui? Vejam, eu
O que o juiz pediu para que eu fizesse era somente me manifestar acerca da movimentação C70.1 dos autos. Os exequentes afirmaram um monte de outras coisas, pedindo para que não fossem considerados os cálculos que eu havia apresentado, alegando essa questão da falta de documentos, mas o juiz não pediu para eu me manifestar acerca disso. Ele pediu para eu me manifestar apenas em relação àquilo que o banco executado questionou. Pois bem, eu coloquei aqui, quanto aos esclarecimentos ao banco réu, movimentação 170.1. Veja, quando você vai elaborar os esclarecimentos, você tem que montar uma certa sequência lógica para que as partes leitoras consigam entender o que você está falando. Então eu coloquei aqui, conforme já mencionado nas considerações preliminares retro, afirma o banco executado que, coloquei entre aspas, ou seja, isso daqui é uma transcrição da petição dele. A perícia considerou juros moratórios desde cada débito, quando este deveriam ser apurados desde a citação ocorrida em 9/3/2004. Ou seja, essa ação aqui, a ação de cumprimento de sentença, ela é de 2004, ou seja, 17 anos atrás, mais de 17 anos atrás. Todavia, ao rever as decisões judiciais transitadas em julgado, veja, eu revi, eu falei, será que eu cometi esse erro? Eu não posso ter cometido esse erro, né? Daí o que eu fiz? Eu fui no meu laudo pericial e olhei o que eu tinha transcrito das decisões judiciais que transitaram em julgado. Então, aqui o dispositivo que transitou em julgado, a sentença que transitou em julgado, colocou aqui, disposto julgo parcialmente procedentes os pedidos homologados na presente ajuizão, ajuizada por fulano de tal, contra o banco tal, e por consequência, reconheço a ilicitude da capitalização mensal dos juros, da incidência da taxa básica financeira como fator de atualização monetária e, por fim, da cobrança de comissão de permanência. O reconhecimento de tais ilicitudes retroage à data de abertura das contas correntes número tal e tal, de titularidade dos autores. Daí aqui, no item B, colocou aqui a condenação. Condena o réu ao pagamento em favor das partes autoras do valor que for apurado em liquidação de sentença, mencionou aqui o artigo anterior aqui do Código de Processo Civil de 1973, na forma do item referente à repetição do indébito da presente sentença. Os valores cobrados indevidamente serão atualizados monetariamente pelo INPC e IBGE desde a data em que foram apurados, pulo do gato, incidindo ainda sobre os aludidos valores juros moratórios de 6% ao ano até a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil que aconteceu em 11/3/2003. Ou seja, não foi determinado o cálculo de juros moratórios a partir da data de citação, que aconteceu lá em 2004. Foi estabelecido que os juros moratórios atualizados monetariamente pelo INPC seriam acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês ou 6% ao ano até 10/1/2003, ou seja, que foi o final da vigência do Código de Processo Civil de 1973, e a partir daí a 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. Pois bem, o que eu fiz? Eu destaquei aqui essa decisão e daí na sequência eu coloquei aqui, Portanto, em que pese seja usual a aplicação dos juros de mora a partir da data de citação inicial, a sentença transitada em julgado determinou que tais valores seriam atualizados pelo INPC e IBGE desde a data que foram cobrados, incidindo ainda sobre os valores juros de 6% ao ano até a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, 11 de janeiro de 2003, e a partir de então 1% ao mês ou 12% ao ano. Ou seja, os cálculos efetuados estão corretos. Tá? Coloquei aqui, até grifei, deixei bem marcado aqui para demonstrar que os cálculos periciais foram feitos conforme determinado em sentença. Coloquei ainda, considerando que a sentença proferida nos autos número tal, que são os autos de origem, transitou em julgado em 3/2/2010, conforme certificado as folhas 678 daqueles autos,
é possível concluir que os cálculos periciais apresentados, vide o anexo tal e o anexo tal, estão estritamente de acordo com o julgado, visto que aplicou juros moratórios de 6% ao mês até a data em vigor do novo Código Civil e 12% ao ano após essa data, se não vejamos. Então o que eu fiz? Eu destaquei aqui para que os leitores, principalmente o magistrado que é responsável por tal julgamento, ele possa verificar que a prova foi realizada adequadamente, certo? E o mesmo eu fiz aqui no anexo 5.1, que é referente à segunda conta corrente. Então aqui, vejam, é muito simples. Se você tiver certeza que o trabalho foi feito corretamente, você ratifica, demonstrando de uma maneira bem clara, objetiva, que você fez tudo de acordo com aquilo que foi determinado nas decisões que transitaram em julgado, certo? Então eu coloquei aqui, isto posto, uma vez confirmado que os cálculos periciais seguiram escorreitamente as decisões proferidas nos autos e não havendo outros questionamentos na petição acostada ao movimento 170.1 dos autos, ratifico integralmente as conclusões técnicas anteriormente apresentadas, certo? Não tem que prestar mais nenhum esclarecimento. Essa foi a única questão que nesse caso aqui foi colocado pela parte. Então nós não devemos nos exceder aquilo que foi perguntado. Pois bem, encerrei o laudo pericial aqui, conclusões finais, considerando todo exposto no presente trabalho pericial, uma vez que os cálculos periciais elaborados exclusivamente com a documentação acarreada nos autos, isso é muito importante, tá? Vocês já devem ter visto na internet que essa é uma questão que está sendo muito questionada, ou seja, nos casos em que o perito utiliza documentos obtidos através de diligências. Muitas vezes a prova pericial tem sido até anulada em função disso, tá? Mas não é esse caso aqui, até mesmo porque eu utilizei apenas os documentos que foram apresentados nos autos. Tá? E coloquei aqui, por fim, e tendo atendido ao disposto no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 477 do CPC, dou por encerrado o presente laudo pericial complementar, solicitando que os autos sejam conclusos para apreciação do juízo, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos acerca das conclusões técnicas apresentadas. Encerro o laudo aqui, faço o encerramento, simplesmente colocando que o laudo foi composto de 14 páginas, que foram todas assinadas digitalmente, e ponto, gente. Está cumprida a função do perito de prestar esclarecimentos do juiz, das partes e dos assistentes técnicos das partes. Neste caso, um esclarecimento a parte ré e que gerou também dúvidas para o magistrado. Tudo bem, gente? Então, por hoje é isso, tá? Com o tempo vocês irão se aprimorando, entende? Mas fica aqui a minha dica. Quando forem elaborar um laudo pericial de esclarecimento, primeiro, vejam os pontos aos quais você tem que sanar alguma dúvida, que nesse caso foi a questão dos juros moratórios no cálculo de cumprimento de sentença. E não, digamos, não divague, não apresente nada além daquilo que foi perguntado. Eu respondo de forma técnica e isenta, certo? Sempre se reportando aos laudos anteriores, para que não caia em contradição, e dessa forma eu tenho certeza que o laudo pericial por vocês produzido será homologado. Ok? Caso você precise de ajuda para fazer algum laudo de esclarecimento, ainda não se sinta seguro para fazer isso sozinho, confira o meu projeto de mentoria, meu serviço de mentoria, pelos quais eu tenho auxiliado diversos profissionais, não só a elaborarem os laudos periciais, mas como também aprenderem como produzir essas provas técnicas, como elaborar laudos periciais, sejam os laudos originais, sejam os laudos de esclarecimentos, certo? Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp que estará aqui abaixo, ok? Um grande abraço para todos, nos vemos no próximo vídeo.